que a gente tem que fortalecer? A partir dos seminários anteriores, vocês lembram, assim, alguma ideia? Tipo, tinha que ficar? A gente precisa acreditar na essência, não. Mas ao invés de pensar numa idealidade da vida, pensar numa precariedade da vida. Não sou eu que estou inventando, só estou dando palavras para um negócio que aparece em Darwin, Freud e Canguilhem. Em Freud, onde que a gente enxerga a ideia de precariedade da vida? Vou fazer um negócio aqui para parecer que é um quadro de professor. Freud, precariedade da vida. A gente falou, acho que no primeiro... Não sei se chegou a detalhar tanto. O aparelho psíquico do Freud funciona bem? Do Freud não. Do Freud diz que existe. Do Freud não funciona, isso a gente já sabe. Mas o aparelho psíquico proposto pelo Freud, ele é um ideário, assim, tipo, nossa, como o corpo funciona, como a gente consegue cura, como no momento podemos dizer que somos normais? Ele se autodestrói, não é? Uma espécie de autodestruição. Isso, essa é a leitura do Boca, que eu acho linda. Mas sim, o aparelho psíquico é algo que tende ao caos e está o tempo inteiro numa luta para tentar manter organizada a coisa. Mas é como se o passado arcaico, anterior, primitivo, que o Freud vai dizer, suas fixações antigas estão o tempo inteiro, teus desejos recalcados, teu prazer insatisfeito, está o tempo inteiro assim batendo e querendo vir e você está ali segurando. Então é um aparelho que de algum modo ele é precário. Isso é uma grande inovação na história do pensamento filosófico. Que daí, porque o Freud, não só porque o Freud, várias pessoas começaram a se organizar nesse sentido, que a gente vai entendendo uma saída disso daqui. Porque aí você já parte do pressuposto de que há uma fragilidade inerente à vida, há uma precariedade. Uma espécie de tendência a retorno inorgânico, que o Freud vai falar em 1920, uma tendência do aparelho psíquico a voltar a ser petróleo, sei lá, o que a gente foi antes de ser matéria, assim, a nossa matéria. Aí eu coloquei algumas passagens para vocês darem uma olhada, que sustentam um pouco isso, ali a número 14, nas conferências introdutórias, nas novas conferências introdutórias, mas essencialmente em 1920, a partir da citação 15, em Além do Princípio do Prazer, que ele vai falar aqui da organização dos instintos, das tendências deles, que é voltar para um estado de inanimado, voltar para o inorgânico, anterior ao nascimento. O que tem antes do nascimento? Depende da tua religião, mas por o Freud, o que tem anterior do nascimento é, enfim, o nada, né? Morte. E aí ele vai observando que os instintos, o aparelho psíquico, tem uma organização instintual com uma tendência a voltar e a reconstituir o passado. Hoje a gente fala muito na clínica com crianças que, né, e faz a leitura disso, que quando nasce um irmão mais novo, o mais velho começa a adquirir, né, comportamentos do irmão mais novo. E aí a leitura que a gente faz ele está regredindo. Ele não está regredindo, não tem como regredir. Ele está fazendo comportamentos de uma criança mais nova, mas ele não regrediu. Entende? Ele está no presente. Porque a gente tem uma tendência a fazer essa leitura. E aí isso vai patologizando o negócio, porque ele está talvez fazendo um movimento elaborativo e tal, né? Mas eu acho que a própria psicanálise oferece condições de fazer essa leitura, e que a criança está fazendo um movimento de elaboração e não patológico, né? Os complexos familiares do Lacan, que é um texto de 36, 1936, então antes dele entrar de fato na Antes dele degringolar. E ele fala da psicose em termos de regressão e fixação nesse texto.
E aí você vai lendo assim e você fala, putz, aqui ele tá dando todo o caldo, né, pra gente pensar numa perspectiva desenvolvimentista da estruturação pedagógica e tal. E aí quando você chega no final da obra, ele diz, porque assim, quando você lê que a psicose é uma regressão, uma fixação, parece que ele está falando de uma relação de causa e efeito, né? Esse termo leva a essa inferência, digamos. Mas aí no final ele diz, mas a questão da causa ainda é obscura. Nesse momento ele fala que é uma lacuna ainda a ser preenchida, né? E quer dizer, ainda tinha um objetivo, assim, um desejo com relação à causa. E aí ele diz que a única coisa que ele pode estabelecer é uma relação de semelhança. Porque daí ele fala, paranoia é uma regressão para esse complexo, a esquizofrenia é uma regressão para o anterior, né? Só que não é no sentido de uma regressão de fato, né? No sentido de que ele estabelece o conteúdo que aparece aqui nesses fenômenos que se apresentam aqui nisso que a gente definiu como esquizofrenia, se assemelham a essa organização que a gente percebe aqui no câncer. Não quer dizer que houve um retrocesso, entende? E o Lacan daí no final diz isso, e aí pra mim muda todo o texto anterior. Sim. Sim. Porque você tá indo pra frente, sem como voltar, né? Mas é um pouco essa ilusão que o próprio Canguilhem vai criticar, né? De uma espécie de ilusão da anterioridade, de estabelecer o momento que você tinha saúde, para voltar a ser o que você era e tal, né? Com relação a isso da regressão, ela é muito presente além do princípio do prazer, é a citação 19. O instinto está atrelado à necessidade de reconstruir um estado anterior. Isso vai orientando toda a psicologia de orientação psicanalítica, assim, de algum modo. Número 18 ali o caminho para trás até a total satisfação é sempre deslocado para as resistências que mantêm a repressão. Desse modo, não resta outro remédio que não avançar na direção evolutiva que permanece livre, ainda sem esperança de dar fim ao processo e poder alcançar a meta. E aí, uma das frases mais famosas de Além do Princípio do Prazer é a número 20, que é muito assim, facada. Se, como experiência, sem exceção alguma, temos que aceitar que todo vivente morre por fundamentos internos, parece que é uma parada barata. Não é o que está fora de nós que causa a morte, não é a oxidação nossa no tempo. São processos internos. Isso é muito importante. Assim, o próprio corpo existe para te levar à morte, não existe para ter um aniquilamento. Voltando ao inorgânico, poderíamos dizer: a meta de toda a vida é a morte. E com igual fundamento, o inanimado existiu antes do animado. O objetivo de toda a vida é a morte. Então, enfim, é precário o negócio. Não funciona como deveria. Em Canguilhem, Freud é o aparelho psíquico. Eu acho que Canguilhem vai parecer coisas mais outras, que é a noção de terapêutica. Na noção de terapêutica, considerando que é o indivíduo, a gente falou disso já, que é o indivíduo que vai dizer o que está equivocado com ele, que é ele que vai, enfim, se oferecer ao médico, para o médico dizer, para o médico avaliar um restabelecimento, mas quem diz que alguma coisa não está funcionando é o indivíduo. Tem uma coisa que se liga à noção de precariedade da vida, que aparece no Canguilhem, que é a noção de homeostase, a própria noção de precariedade, porque a noção de homeostase dá a entender que viver é estar em busca, é buscar equilíbrio.
que você está o tempo inteiro em um processo de desgaste, em uma luta, em uma tendência à morte. O Canguilhem também, por ser um vitalista, vai considerar que a vida é um conjunto de funções que resistem à morte. Agora, se essa morte é por causas internas ou externas, a gente precisaria estudar no detalhe os vitalistas e o próprio Canguilhem, quem ele está utilizando. Mas ele vai, enfim, colocar aqui essa noção de equilíbrio terapêutica, a ideia de normatividade, e o que é a vida também? É a capacidade de produzir constantes normas, produção de normas, e não ficar sempre restrito às normas. O que atrela tudo isso, eu coloquei para vocês a citação número 6, a partir da metade dela, ali na terceira linha, no meio. A clínica é inseparável da terapêutica, e a terapêutica é uma técnica de instauração ou restauração do normal, cujo fim escapa à jurisdição do saber objetivo, pois é a satisfação subjetiva de saber que uma norma está instaurada. Não se ditam normas à vida cientificamente. Está atacando, então, aos modelos médicos, ao modelo fisiológico, e tenta ditar normas à vida, mas quem vai ditar normas e dizer se a norma se o que está acontecendo está normal ou não, está adequado ou não, é o valor que o indivíduo atribui ao próprio processo patológico. No final do normal e patológico, ele faz uma observação Kazek-erzística, que não dá para aplicar isso entra em outra dimensão quando a gente trabalha com doenças mentais com relação às pessoas que não têm consciência de sua doença, consciência de si mesmas. Enfim, abre um lugar assim para pensar, quando você vai pensar a capacidade de construir novas normas para sujeitos que não têm consciência, não tem eu, sujeito que não tem eu. Enfim, aí eu coloquei algumas passagens do normal e o patológico, onde ele vai reforçar isso, do que é a vida. Por exemplo, a número 10. A vida é a atividade polarizada de conflito com o meio, o que se sente ou não normal, conforme se sinta ou não em posição normativa. A número 9. Saúde é um equilíbrio conquistado à custa de rupturas incoativas. Rupturas incoativas, rupturas que vêm trazendo coisas novas. A ameaça da doença é um dos elementos constitutivos da saúde. O que o Canguilhem vai banhando, assim, jogando muito, é esse modelo de equilíbrio, de precário e de constante busca de, enfim, alinhamento para o sujeito. Tá tranquilo? Fala mais dessas rupturas incoativas. Você disse que no Freud não há. No Freud não há. No Canguilhem há, porque quando... Mas não dá para comparar muito. Enfim, eu falo que no Freud não... No Freud, não sei no resto da turma, da gangue. Mas no Freud é muito difícil você enxergar um processo patológico, um sintoma, uma manifestação diferente, como uma ruptura que fala assim, agora eu serei essa manifestação diferente. E eu estou propondo com esta manifestação diferente, com essa histeria, uma nova forma de existir. Talvez o que a gente possa encontrar no Freud é uma leitura que o Freud faz algumas vezes de que essa histeria está denunciando objetificações da sociedade vitoriana que faz as mulheres, quando faz com que elas tenham um destino que não tem debate, vai ser mãe, vai casar e vai ter filhos, e os homens vão ter outra vida e vão poder fazer escolhas, ela não. A histeria denuncia isso, mas isso não é uma ruptura. Conforme a pessoa é mais racional e mais consciente de seus instintos, e tem um ego e um superego e um isso mais equilibrados no conflito homeostático precário entre eles, mais evoluída ela é, para o Freud. Mas ela não está trazendo algo novo,
Ela está só... Analisar, né? Os psicanalistas hoje usam essa expressão, essa é uma pessoa bem analisada. Essa expressão que a gente escuta dos psicanalistas denota, parece uma dificuldade de entendimento disso daqui. Como que você pode dizer que uma pessoa é bem analisada? Qual que é o teu critério? Vai indo para lugares subjetivos e classificações e conceitos Uma essencializados. pessoa pouco afetada, assim. Eu já ouvi essa expressão muito. O Lacan provavelmente não era nada bem analisado, né? Que era super afetado. E o Miller, se for olhar para o Miller. Né? Então, assim, se você vai pensar o que é uma pessoa bem analisada, né? Eu acho que ninguém escreve isso, eu nunca li um artigo sobre isso. Mas é só atravessar a rua, é só ir tomar café na cozinha da escola de psicanálise ou do consultório. Tipo, eu escutei isso muitas vezes. Talvez seja alucinação minha. Eu construo tudo isso a partir de um lugar. Mas existe muito essa coisa do bem analisado, a pessoa bem analisada. E aí você percebe que tem alguma coisa errada no discurso. E no Errada não sei, mas... Campilhão tem isso que você coloca? Que o Freud não aborda? A ruptura, sim, porque você a partir do momento que tem uma limitação de existência dada por um processo interno ou externo que te resulta numa patologia, a ideia de normatividade idade no final é a capacidade de fazer normas, né? De operar normas. Então, a partir de certas limitações, se você quiser viver com as tuas normas anteriores, os teus padrões de existência anteriores, você não vai conseguir, porque você tem novas limitações. Então, você pode pensar que você é doente, ou você pode encontrar novos arranjos e novas formas de existência. É impressionante como... Mas eu acho que eu acho que na clínica a gente também pode pensar nisso, na clínica do Freud, que você vai encontrar novas formas de existência. Mas eu não sei se no Freud você vai encontrar uma ruptura em termos filogenéticos no curso da história. Sabe? Quando Freud olha uma manifestação, o que ele enxerga? Gente alienada no discurso de um proto-pai recalcado. Tá, inclusive hoje eu trouxe citação para vocês, para falar isso que eu estou tirando no ar. Então, talvez na psicanálise tenha esse rearranjo. Talvez não tenha, é o que a gente faz na clínica. O que a gente faz na clínica. O que o Freud diz fazer na clínica. Também. Mas eu tenho achado forçado um pouco a leitura de que tem ruptura no curso da história. Desculpa, pai. Não, eu estava pensando, é impressionante como, talvez pela ligação, né, que eles tiveram do Camus e o Foucault, né, como tem muita coisa assim que o Foucault vai pegar do Camus. Hoje eu percebo isso, porque no Foucault isso ele vai apontar muito para a questão do discurso, né? E ele diz assim que como a história ela marca o corpo, né? Porque se a gente pensar, o Foucault, em todo o trabalho do Foucault, ele navega em tudo que é canto, tanto na história como na psicologia, como na filosofia mesmo, no direito. Ele vai dizer que, aliás, se a gente fizer uma análise do Foucault, a gente vai perceber que o que ele está tentando fazer é mostrar, através da teoria dele, quem somos nós, o que somos nós, né? Quando você falar, por exemplo, essa questão da classificação, a gente vai para a história e percebe, por exemplo, que os maniqueístas essa vertente filosófica antiga já via isso. Nós temos a tendência para dividir o mundo em duas coisas, bem e ruim, mal e bom e etc. É assim, né? Sempre assim, isso aqui presta, isso aqui não presta. Mas isso sempre parte de um discurso, né? E eu conversava com um amigo esses dias, ele dizia assim para mim, eu tenho a necessidade de dizer para minha família que eu sou assim, que dentro de mim tem uma coisa. Eu dizia para ele, não é que dentro de você tem uma coisa, é porque você é assim, você é isso, né? E coloca na sua cabeça que assim, tem uma coisa errada e você tem que manifestar essa coisa errada para confrontar aquilo que as pessoas dizem que é certo, mas não, é a singularidade que nós estamos vendo, né? Quando a gente se depara com todas essas questões que parte de um discurso que diz que isso é certo e que é errado,
a gente começa a ler, por exemplo, o Foucault, quando ele escreve A Ordem do Discurso, e vai dizer que não existe nenhum discurso que é neutro, que é transparente, a gente vê que tem uma pretensão de fazer sempre essa classificação. E tudo aquilo que é contra a classificação é rejeitado, Sim. é excluído. E ir contra a rejeição causa um certo sofrimento. E quem não está disposto a sofrer acaba sendo formatado pelo discurso, né? E daí a gente se pergunta pela nossa subjetividade. Quem somos nós? Nós acabamos sendo uma construção de um discurso. Toda a nossa vida, como vai dizer o Montaigne, na modernidade, toda a nossa vida é só um colocar máscara. Coloca máscara, coloca máscara, coloca máscara. E quem somos nós? Montaigne, segundo ele, vai dizer que a única oportunidade que nós temos de tirar as máscaras é no último suspiro, porque ali nada mais importa. Só que o problema é que de tanto colocar máscara, a gente não lembra mais do nosso Deus, porque a gente não sabe quem somos nós. Daí a gente se pergunta, e a nossa subjetividade? E essa questão da essência que é problemática, quem somos nós? É um confronto de discurso, é um confronto que as pessoas dizem que quem você tem que ser, classifica tudo, e a gente é tudo, menos nós mesmos. Achei legal isso que você falou de que... enfim, eu fiquei pensando nas máscaras. E quem não coloca a máscara ou não... Porque considerando a máscara... que é a persona, né? A palavra é a mesma. Que é uma forma de se relacionar com o mundo. E dado que você pode substituí-la, é um jeito, uma maleabilidade que você tem para se relacionar e estar aceito, ser possível, tua relação em determinados lugares. E aí eu fiquei pensando nas pessoas que colocam as máscaras ou, enfim, que não estão passando por esse modelo de máscara. Né? Mas aí eu tendo a acreditar que ninguém não coloca. Sim. Porque com tudo que você foi falando, eu fico pensando em paralelos do que a psicanálise diz, assim, né? Então, disso de que você vai estruturando sua subjetividade a partir de um discurso. E inicialmente a partir do discurso do outro. Então, teoricamente, e talvez praticamente, a ideia da psicanálise seria você conseguir reconhecer a precariedade da vida, porque não é nada fácil, e perceber a tua posição nesses discursos que foram te construindo, para daí conseguir tirando as máscaras, digamos assim. Não sei, eu acho que seria isso, assim. Eu acho que é um pouco o Foucault, o último Foucault, assim, né? Aí eles não são sujeitos, né? Se constitui numa análise. Exato. Um processo de análise. Sim, sim. Então, só que isso não é Freud, né? Mas... Não, isso é uma... não, mas tudo bem, não é um problema, né? Porque não é Freud. Pois é, mas daí quando ele, por exemplo, quando a terapêutica lá em Freud era reconhecer o que se está recalcando, produzindo esse sintoma por causa... Não dá pra dizer que é mais ou menos reconhecer a precariedade da vida? Ou você acha que é forçação? Não, acho que não, acho que é isso mesmo. Acho que o Freud considera o tempo inteiro a precariedade da vida. Eu concordo quando você diz que aí não me parece mesmo uma ruptura com nada, mas a partir do momento que se dá voz à histérica para que se fale disso, te causa esse sofrimento, a partir de uma outra via, não sei se isso é uma ruptura, mas mostra uma maneira diferente de... É uma subversão, né? De fazer, Sim, sim. E assim como a maneira como essas pessoas vão se colocar discursivamente também já é uma diferença, marca uma diferença. Sim. Não, marca uma ruptura na vida dela, marca uma... Mas você diz não... Acho que sim, acho que o Freud fez uma ruptura no modelo de entendimento terapêutico, no modelo de entendimento do psiquismo, na ideia de precariedade. Ele faz uma ruptura nisso. Né? Mas quando você faz a análise de como ele lê o aparelho psíquico, não parece que o aparelho psíquico é produtor de novas coisas, sabe? Que ele só vai fazer arranjos novos a partir dos materiais que ele tem, ontogenéticos e bastante filogenéticos. As tendências regressivas ou
a vinculação às pessoas. No Totem e Tabu, Freud vai falar que os homens acabam se apaixonando mais por mulheres que são iguais às mães, né, fisicamente. Daí ele vai fundamentar isso não só a partir da experiência clínica, do que ele vê, não sei se vocês já fizeram isso, compararam para ver se faz sentido, né? Mas o que o Freud está falando, enfim, depois eu acho que o Lacan vai mudando para a palavra de traço, vai resolvendo isso um pouco, né? Significante e tal. Mas aí para fundamentar isso ele fala sobre rituais de povos que vivem na selva, povos considerados primitivos, que evitam que o homem encontre a sogra na comunidade, ele precisa desviar, porque se ele encontrar ali, coisas assim. Ele usa isso para fundamentar, né? Engraçado. Ele não precisaria, ou enfim, precisava. Mas é engraçado que os modelos teóricos do Freud, eu dei esse exemplo de ele buscar em Totem e Tabu algo de uma comunidade considerada primitiva, justamente para mostrar como a relação de hoje que o sujeito vai estabelecendo com as pessoas é em referência, ela se organiza a partir de uma relação que as gerações, milhares de gerações anteriores dele tiveram e que ficaram marcadas e que ele herdou. Que o Freud acredita na herança dos caracteres adquiridos do Lamarck, textualmente. E já estava morta a herança dos caracteres adquiridos em 1900, quando ele publica a Interpretação dos Sonhos, já estava bem mortinho. 1939, Moisés e o Monoteísmo. Ele já estava com o pé no caixão e estava defendendo o Lamarck. Era de câncer, ele estava delirando. Então, aí, olha que legal esse argumento que você deu. Ele estava delirando, é o câncer. Isso é uma coisa que eu quero dedicar uma noite de seminário para frente, assim, ainda esse ano. É você dizer que a pessoa estava louca para justificar um equívoco. O Ernest Jones faz isso o tempo inteiro. A biografia do Freud, do Ernest Jones, é assim o tempo inteiro. Ela, como diz o meu querido orientador, ela tem seu charme. Porque é um biógrafo amigo do autor e tal. Mas, tipo, chega uma hora que cansa, porque o Freud é um herói. O Freud é um mito. E vocês sabem o efeito de um mito na história de um país. E às vezes eu tenho essa impressão que o Freud é mitificado, e o Lacan, e que seja o Winnicott, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E eu acho que eles têm seus méritos, eles não são mitos. Ainda bem, eles são legais, porque se eles fossem mitos, né, eles são interessantíssimos. Mas é uma relação muito parecida, da pessoa parar de te ouvir a partir do momento que você diz, eu não acho que é isso. Eu não vejo ainda diferença entre esses dois fenômenos, do debate sobre os mitos, seja o Lula enquanto mito, seja o Bolsonaro enquanto mito. Assim, o Lacan, o Freud, é religioso. É curioso, porque quase todo mundo é bem analisado. Né? Quase todo mundo já passou pelo passe. Né? Quem está falando. Quase todo mundo não, né? São poucos, porque daí tem reserva de mercado. Né? Senão, se todo mundo tiver o passe, aí dá para cobrar barato, não dá mais para cobrar caro. Né? Então, nessa questão da Gênesis em Freud, em Totem e Tabu ele coloca dois saltos da filogênese no aparelho psíquico, que eu acho que é interessante colocar. Ele fala que tem um primeiro momento que é animista, e que isso diz respeito a uma determinada estrutura de aparelho psíquico, e daí tem um salto para um segundo modelo de pensamento, ele chama, que seria o religioso, que também implica num avanço nessa estrutura do aparelho psíquico, e daí um terceiro momento, que seria o momento do modelo de pensamento da ciência. Positivo. Então, se for parar para pensar por aí, uma mudança de um ponto de vista filogenético do pensamento do Freud seria atravessar esse discurso, esse modelo de pensar científico e ir para além disso. Assim, dentro do que o Freud coloca, em tese, isso implicaria uma mudança no aparelho psíquico. É uma extrapolação militante. É muito boa, porque você começa a falar, a gente precisa sair da lógica da racionalidade excessiva da civilização, que leva ao holocausto, que leva à substancialização da matéria, dos corpos e tal. Né? Sabe de onde o Freud tirou isso?
Augusto Comte. Positivismo. Positivismo. Eu, inclusive, eu trouxe as fases. Augusto Comte tem um artigo chamado aqui do Boca e do Cláudio Rubin sobre a comparação dessas 3 fases do Freud com as 3 fases de desenvolvimento da humanidade. Onde que eu coloquei? É super legal. Aqui, ó. Pro Comte tem 3 estados da humanidade: o teológico, o metafísico e o positivo. O teológico tem 3 fases: animista, politeísta e monoteísta. Gente, isso é o Freud no Totem e Tabu, no Moisés e o monoteísmo. Animista, politeísta. O Moisés era um egípcio, né? O Moisés é o cara que unifica nos estudos que ele vai fazendo da religião judaica. Ela é uma religião mais evoluída nesses termos, né? Segundo a lógica do Freud. E depois um momento metafísico, então, que começam a aparecer abstrações. E por fim, um momento positivo em que as leis da natureza são mostradas através de modelos experimentais, que é a filosofia positiva, a religião positiva do Augusto Comte, que influencia no Brasil. A gente tem, né, grupos que são positivos. O Caio, o nosso amigo, é positivista declarado, né? Então você tem uma perspectiva, né, evolutiva e de possibilidade, e o Freud meio que incorpora isso. Isso é bem documentado. E aí, sim, o que você está falando, eu acho que tem muito fundamento, porque quando você vai ler um texto dele de 1915, chamado Visões de Conjunto das Neuroses de Transferência, que a gente conversava hoje, ele vai mostrar que cada neurose está relacionado com um modo de existência da sociedade em tempo histórico. Eu procurei a tabela e não achei mais. Eu queria mostrar ela hoje, mas eu não achei. Eu tenho aqui, mas eu já trouxe. Que é assim, ele vai comparando na histeria, não tá aí? É uma tabela grandinha até, né? Tá vendo? É isso aqui, né? Ah, tá aqui. Perfeito. Foi no semestre passado. Agora vai faltar, viu? Só tem mais uma. Nunca queriam pegar, mas eu trago mais semana que vem. Que ele vai falar que a humanidade passou por períodos, são 6 períodos, as privações da era glacial, né? Quando o mundo externo tinha muitos riscos, carência de alimentos e tal. Isso são as características filogenéticas. Ontogeneticamente, o que a gente herdou disso? A angústia infantil, a transformação da libido objetal em angústia real, e aí gera a histeria de angústia de objeto, o medo do externo, o medo do novo, o medo do diferente. Depois vem uma segunda era uma era assim histórica, que é a continuidade da glaciação. Aí ele vai observar que a histeria de conversão está relacionada aí, porque a prole aumenta, você precisa controlar a quantidade de alimento, a quantidade de filho, as mães começam a recusar o sexo, e aí isso faz com que elas cuidem dos filhos, desenvolvam outras habilidades. Enfim, isso é herdado e daí gera uma característica. Depois vem a neurose obsessiva, quando o homem aprende a evitar que sua libido se dedique exclusivamente à sexualidade. O homem, não é o ser humano, porque ele está falando do homem. Porque daí ele vai começar a desenvolver a inteligência, a pesquisa, outras coisas, assim, abstrações. E aí, o que a gente tem de representante das patologias? A neurose obsessiva, como o uso da razão em sua maior amplitude possível, né? Que vira patológico, não é? Eu posso mandar todos esses resumos naquele grupo. Agora está mais fácil, assim. Daí. Você não recebeu o e-mail, cara? Ai, não aceitou, né? Tchau, Luiz. Tchau. Agora, consequências, né? Das escolhas. Enfim, e daí as patologias, mesmo as mais evoluídas, a razão, né? Ela está fazendo a repetição de um momento da história. Ela não está trazendo algo novo. Isso é muito chocante. É legal não ter que ler só, porque eu tenho um monte de folha aqui, ó, e não vai dar tempo, eu tô tranquilo. Eu tenho uma pergunta.
quando se fala do Hobbes, traz o homem-máquina do Hobbes, né? Mas quando eu falo do Hobbes, eu quero trazer o elemento que ele diz que nós, por natureza, somos um átomo de egoísmo, né? Nós somos uma coisa ruim que acabou nascendo, né? Desgraça. E se traz ali a questão do aparelho psíquico do Freud. Eu penso assim, você citou aqui no número 9, no final, fala assim: a ameaça da doença é um dos elementos constitutivos da saúde. Quando a gente vê alguma coisa que ameaça, então a gente tende a se defender. E uma das formas de se defender é justamente normatizar, Buscar uma nova norma. Colocar um padrão e tal, porque quando a gente vê algo fora desse padrão, a gente tenta normalizar e pressiona a coisa. E assim, a doença, essa coisa que é singular, é patológico, é diferente da gente, isso não vai dar muito certo, então a gente já fica meio receoso com tudo isso, né? Eu penso assim, indo na lógica do Hobbes, será que nós, eu não quero falar a palavra essência, mas ontologicamente nós somos algo ruim mesmo, que tem medo do diferente, por isso que a gente tende a criar normas, criar um padrão, classificar, para não correr risco? Eu tenho medo, porque eu li muito Deleuze, e daí fica falando de ontologicamente, nós somos isso e tal, dá um pouquinho de medo, né? Tipo, dizer que... Porque eu acabaria destruindo tudo que eu estava tentando construir com relação à essência, né? Porque daí eu digo assim, existe uma essência e nós somos... Mas a gente pode dizer que existe uma essência, ou uma constante, que é a produção de normas. Para viver é construir normas. Um ser mais, com menos elementos ou menos complexo, uma minhoca, ela tem constantes fisiológicas específicas que se alteram de acordo com outras mudanças do meio, e para ela manter viva ela precisa produzir normas e manter essas constantes ou alterar essas constantes fisiológicas de algum modo. Então assim, talvez o que seria o ser, o vivo, o que a gente poderia dizer que ele tem, que ele partilha entre todos, é a capacidade de produzir normas para empurrar com a barriga a morte, para evitar, enfim, seu apagamento, sua supressão final. Aí o que vai decidir se as normas que ele produziu vão levá-lo à morte ou não é o médico, é o futuro. É quando você vê que aquela forma de existência ela vai fazer com que essa pessoa morra ou não. Então, no futuro. Por exemplo, o Freud, o tanto que ele... Ninguém acreditava que o Freud vivia até 82, né? O Niemeyer, né? Com um charutão até os 90. Que norma é essa? Tabagista. Oi? Então nós somos um bicho que cria normas para prolongar a morte. Então nosso interesse é somente nós. Nosso o quê? O interesse é somente nós, em prolongar a morte e pronto, é isso. É uma Não, assim, coisa egoísta isso daí, né? Não. Eu só estou pensando em mim. Não. Sim. Não. A gente tá aqui. A gente não pode ignorar esse fato vital. Essa existência. Não sei se a gente é essencialmente egoísta. Se o meu desejo é o desejo de ser capturado pelo desejo do outro, eu sou egoísta. E tudo que eu construo é na base do egoísmo. Esse é o tio Jacques Lacan. Né? Você está o tempo inteiro se organizando, mesmo com as suas ações mais benevolentes para o mundo, elas são egoístas, se você for fazer essa leitura. E isso não está em Freud. Eu acho. O desejo é o desejo de reconhecimento do outro? Isso você vai lá no egoísmo. Acho que tá sim, quando ele fala na... É que o Freud, ele vai, dependendo do ano, né? Como ele tá afim de falar, o que ele tem vontade, mas tem considerações sobre a guerra e a morte, de 1915, e tem um pouco essa característica egoísta e tal. Tem alguma linha aí da psicologia misturada com o evolucionismo?
evolutivamente. Aham. E os humanos têm porque todos nós viemos até aqui. Nós evoluímos. Nós Aham. caminhamos na minha evolução. Você traz um traço tipo, Que beneficia a espécie? Ou não? que beneficia, que trouxe nós até aqui. Que beneficiou a É, nossa espécie, tem. que beneficiou o humano. Então, em alguns sentidos, às vezes beneficiar a espécie é bom, às vezes beneficiar o indivíduo é bom, né? Depende do contexto da coisa. É, Isso é uma característica, não sei, talvez eu tenha entendido errado, mas talvez é uma característica psíquica que ele descreveu. não, é fisiológica também. Teu corpo tem constantes de temperatura, de metabolismo. A gente fala muito de psíquico, mas o Canguilhem tá falando de constantes fisiológicas. É porque que ele falou ali de ser, Egoísta? de ser egoísta, Ah. de ser ruim, ou de ser, ou você ter que criar padrões ou e tal. É uma característica mental do ser humano. É, eu acho que viver em sociedade é uma farsa, né? A gente tá sofrendo para isso. É difícil e a gente tenta fazer isso da melhor forma possível. A vida é algo precário. E talvez a gente possa ler que essa possibilidade de produzir normas, né? Ela também tem um aspecto subjetivo na hora da avaliação de quais normas você vai produzir com relação aos seus valores, né? Que é o que o Canguilhem vai falando, o valor de anterioridade. Essa nova norma me deixa numa situação melhor ou pior que a anterior. Agora, o aparelho, a tua subjetividade, o que vai dizer se você é bom ou ruim na escolha de tua nova norma, aí já é uma teorização outra que se faz a partir dessa primeira conclusão. Que daí você vai encontrar no Freud uma possibilidade e tal. Chegar onde nós chegamos, com as condições que nós chegamos, sendo egoístas, se a gente considerar nós somos em essência, ou nossa característica é egoísta, isso se chama, por muito tempo se chamou seleção natural. Você foi selecionando características e que foram úteis e fizeram com que nós existíssemos aqui em conflito permanente, odiando as pessoas nos grupos de WhatsApp, que são às vezes seu pai e sua mãe. Né? E aí É só uma construção, o ruim é só uma construção, a gente chama o egoísmo a chama de ruim, mas talvez ele seja. Mas tanto ruim. Eu acho que em etologia tem alguma resposta para isso, porque os etólogos, esses dias eu vi, por exemplo, que ciúmes, que é um negócio que eu tento desconstruir comigo mesmo, com os amigos, ciúmes é uma aquisição evolutiva útil para seleção, para perpetuação, para continuidade da vida. Porque se você não deixa o teu parceiro se reproduzir com outro, você passa o seu jeito. Os mais ciumentos. Os mais ciumentos ficam. Olha que bonito, é verdade. Isso aí mesmo. É uma desgraça, né? Que causa tanto. Mas eu acho que não só. Mas não Semana só- que vem eu vou. Desculpa. Mas eu acho que não só o ruim que é construção. O bom também. Sim. É só favorece ou não favorece o. Aquele que emite o discurso. Exato. Só favorece ou só não favorece aquele que emite o E discurso. depende da perspectiva, né? É. Talvez da perspectiva evolutiva o filme seja bom. Mas aí dentro da nossa vida Em sociedade que contexto é bom, né? Favorece a perpetuação daquele ser. O egoísmo. bom pro humano. É que daí tem um outro debate no campo da biologia que depois que a gente se socializa, depois que a humanidade vira isso que a gente conhece, não tem mais seleção natural. Seleção natural é a natureza selecionando, são forças cegas e tal. Hoje você sustenta uma pessoa que não metaboliza lá, sei lá, o açúcar, não metaboliza coisa. Você preserva indivíduos com organismos que em outras circunstâncias talvez não estariam se mantendo. Não só os ciumentos você preserva, né? Você vai preservando pessoas com diabetes, vai preservando, né? Então isso entra num debate tão perigoso, né? de eugenia e tal, que a gente vai ver ainda esse semestre. Animais domésticos também, né? Tipo, talvez eles não sobrevivessem. Nem a pau, Mas a gente né? tá cuidando deles. Então, Aquele que respira, que tem a cara assim, que você olha para ele respirando e pensa que ele tá morrendo. Como é que é o nome daquele? Como? Pug? Ou bulldog. Bulldog francês. O que é um bulldog francês? Ou aquele esticadinho, assim, que daí ele fica paraplégico em um momento da vida. Enfim, bacê. O aqui. São coisas que foram feitas para satisfazer as necessidades do ser humano, da pessoa que quis alterar esses animais a partir de seleção artificial.
Então, nada como a seleção natural, que é um processo de escolha que durou muito tempo, né? Mas isso não quer dizer que a gente tenha que enaltecer Essa seleção alguns natural aspectos. Quer dizer que vai ser bom para o indivíduo, né? Essa é uma confusão. Não necessariamente. Assim, pode ser que o indivíduo sofra. Desde Talvez que- seja bom para a espécie que o indivíduo sofra, morra rápido, se reproduza, morra rápido. Mas viver não é uma coisa boa. Exatamente. Mentiram, é a Xuxa. Isso é culpa da Xuxa. Muito ruim. É culpa do SBT naqueles programas, é culpa dos Teletubbies, é culpa de um monte de construção discursiva que mostra idealidades de sujeitos desde a infância, que não mostra sujeitos frágeis, que sofrem, né? Claro que uma criança se constitui, ela precisa de um ambiente seguro, né, que mostre estruturas que funcionem, mas a gente às vezes extrapola um pouco a mentira, né? E aí a gente fica aqui sofrendo agora para tentar desconstruir, porque isso é um processo de patologização. Eu ia falar, isso hoje foi a introdução para falar sobre a ideia de tempo, que eu comecei falando na noite de hoje. Que daí a gente vai observar um pouco essas escalas evolutivas e tal, do melhor, do pior, da complexificação, dos 3 estados, do Freud, do Comte, do Haeckel. A gente falou um pouco na semana passada sobre isso. E aí, falar um pouco do Spencer, do darwinismo social, do Lamarck, da escala dos seres, tentando pensar um pouco nessa relação de antigamente e hoje em dia, se a gente volta, não volta, como a gente se organiza. Tá bom?